formalidades, temos. Iniciaremos agora mais uma sessão do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Parque. Para melhor aproveitamento dos trabalhos, pedimos, por favor, a todos que desliguem seus aparelhos celulares ou, se necessário, coloquem no modo silencioso. Abertura dos trabalhos da primeira sessão extraordinária 2026 da 10ª legislatura, dia 18 de março de 2026. Bom dia a todos. Solicita a primeira secretária que verifique a lista de presença. 8 vereadores presentes. Havendo um legal de vereadores presentes, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Convido a todos para que todos fiquem de pé, façamos a oração do Pai Nosso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão. Gostaria de pedir a dispensa dos ritos iniciais, uma vez que a pauta está extensa. Dispensado. Solicita a primeira secretária que efetue a leitura do ofício 062/2026, que solicita a retirada do projeto de lei complementar 001/2026, de 2 de março de 2026. Ofício de número 062/2025, Gabinete Santa Rita do Pardo, MS, 2016, de março de 2026. Excelentíssima Senhora Tereza de Jesus da Silva Souza, distinta Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. Objeto: solicitação de retirada do projeto de lei complementar de número 001/2026, de 2 de março de 2026. Com os nossos cordiais cumprimentos, nós utilizamos da presente para encaminhar a Vossa Excelência e os pares a solicitação de retirada do projeto de lei complementar de número 001/2026, de 2 de março de 2026, que concede reajuste salarial aos servidores públicos do município de Santa Rita do Pardo, MS, e aos subsídios dos secretários municipais da outras providências, na forma da lei orgânica e regimento interno deste município, por quanto ocorre o interesse da municipalidade. Atenciosamente, Lúcio Roberto Calixto Costa. Solicito a primeira secretária que efetue a leitura do projeto de lei complementar 004/2026, 16 de março de 2026, que concede reajuste de composição salarial aos servidores públicos municipais de Santa Rita do Pardo e recomposição ao subsídio dos agentes políticos que mencionem da outras providências. Santa Rita do Pardo, MS, 16 de março de 2026. Ofício de número 063/2026. Senhora presidente, somente deixar claro aqui, o ofício de número 062 veio com o ano errado, tá? Por isso que eu li 2025, conforme veio de lá do gabinete, certo? Então, é 2026. O ofício de número 063/2026 do Gabinete Santa Rita do Pardo, MS, de 16 de março de 2026. A excelentíssima Senhora Tereza de Jesus da Silva Souza, distinta Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. Objeto: encaminhamento e solicitação de tramitação do projeto de lei complementar de número 004/2026, de 16 de março de 2026. Com os nossos cordiais cumprimentos, nos utilizamos da presente para encaminhar a Vossa Excelência e ilustres pares o anexo, objeto de lei que concede reajuste, recomposição salarial aos servidores públicos municipais do município de Santa Rita do Pardo, MS, e recomposição aos subsídios dos agentes políticos que mencione da outras providências, para solicitar aos valiosos préstimos de Vossa Excelência e distintos pares para que faça tramitar e aprovar o projeto de lei em questão, requerendo nos termos da justificativa sua tramitação em regime de urgência, na forma estatuída no artigo 101 e demais dispositivos da Lei Orgânica e também artigo 214, inciso 1º, 216, inciso 1º, e também artigo 200
e 18, inciso 4. Demais dispositivos do regimento interno deste Poder Legislativo Municipal, solicitando a Vossa Excelência aos distintos pares e ao plenário desta Casa de Leis o reconhecimento da medida em urgência de caráter na forma da lei, requerendo sua tramitação e aprovação por quanto ocorre no interesse da municipalidade. Lúcio Roberto Calixto Costa, prefeito municipal. Senhora Presidente, eu peço a dispensa da leitura do projeto de lei de número 004, ao qual eu acabei de fazer menção do ofício, ao qual todos já têm cópia. Estado plenário. Dispensado. Solicita ao Departamento Administrativo que proceda ao encaminhamento do referido projeto de lei complementar às comissões permanentes competentes para análise e emissão dos respectivos pareceres. Solicita a primeira secretária que efetue a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei complementar 002 de 2026. Resultado da votação do relatório, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer de número 003/2026. Ao projeto de lei complementar de número 002/2026, de 3 de março de 2026, nós, integrantes desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião no dia 16 de março de 2026, opinamos no mérito pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela tramitação do projeto de lei complementar de número 002/2026 e 2 de março de 2026, que concede reajuste salarial aos servidores públicos do Magistério Público do município de Santa Rita do Pardo, MS, e outras providências. Sala de Sessões Sérgio Antônio Braguin, 16 de março de 2026, e assina a comissão Silmara de Souza Braga, presidente, vice-presidente Leo Lopes, Edmilson Bezerra, secretário. Senhora presidente, o teor é o mesmo, só muda as comissões. Então, na Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidente vai a vereadora Silmara de Souza Braga, vice-presidente Leo Lopes e secretário Antônio Coral Costa. O parecer de número 003, também da Comissão de Finanças e Orçamento, vem à mesa sendo Silmara de Souza Braga, vice-presidente, Antônio Coral Costa, presidente, e José Messias de Souza, secretário. Esses são os resultados da votação dos pareceres. Coloco os pareceres referentes ao projeto de lei complementar 02/2026 em discussão. Coloco os pareceres referentes ao projeto de lei complementar 002/2026 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Com a aprovação dos pareceres, solicito à primeira secretária que efetue a leitura do projeto de lei 002/2026, de 2 de março de 2026, que concede reajuste salarial ao servidor público do magistério, público do município de Santa Rita do Pardo e da outras providências. Ofício de número 044/2026, Santa Rita do Pardo, MS, 2 de março de 2026. A excelentíssima senhora Tereza de Jesus da Silva Souza, distinta presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. Objeto: encaminhamento e solicitação de tramitação do projeto de lei complementar de número 002/2026, de 2 de março de 2026. Com os nossos cordiais cumprimentos, nos utilizamos da presente para encaminhar a Vossa Excelência o anexo projeto de lei complementar de número 002/2026, de 2 de março de 2026, que concede reajuste salarial aos servidores públicos do Magistério Público do município de Santa Rita do Pardo, MS, e dá outras providências para solicitar os valiosos empréstimos de Vossa Excelência e distintos pares para fazer, tramitar e
aprovar o projeto de lei em questão, requerendo nos termos de justificativa sua tramitação na forma estatuída no artigo 95 e seguintes dispositivos da Lei Orgânica e também do artigo 214, inciso 2, 215 e também artigo 223 e 224 e demais dispositivos do regimento interno deste Poder Legislativo Municipal, solicitando a Vossa Excelência aos distintos pares e ao plenário desta Casa de Leis a sua tramitação e aprovação por quanto ocorre no interesse da municipalidade. Atenciosamente, Lúcio Roberto Calixto Costa, prefeito municipal. Também gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto, senhora presidente, já que todos também têm cópia e sabem do que se trata. Consulta o plenário. Dispensado. Coloco o projeto de lei 002 em discussão. Coloco o projeto de lei complementar 002, 2026 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicita a primeira secretária que efetue a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei 001/2026. Resultado da votação do relatório de Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer de número 001/2026. Ao projeto de lei de número 001/2026, de 3 de março de 2026. Nós, integrantes desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião no dia 11 de março de 2026, optamos no mérito pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela tramitação do projeto de lei de número 001/2026, de 3 de março de 2026, que dispõe a autorização do Poder Executivo para celebrar termo de colaboração com a organização social da sociedade civil, denominada Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo MS, nos termos da Lei Federal de número 13.019/2014, da Lei Federal de número 4.320/1964, da Lei Federal Complementar de número 101/2000 e Decreto Municipal de número 023/2017 da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala de reuniões, Sérgio Antônio Braguinha, 11 de março de 2026 e assina a mesa da Constituição, Silmara de Souza Braga, presidente, vice-presidente Leo Lopes e secretário Edmilson Bezerra. Senhora presidente, o teor é o mesmo dos demais resultados do relatório, só muda as comissões. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidente Silmara de Souza Braga, vice-presidente Leo Lopes e secretário Antônio Coral Costa. Coloco os pareceres referente ao projeto de lei. Tem mais um. O outro parecer de Comissão de Finanças e Orçamento. Assina Antônio Coral Costa, presidente, Silmara de Souza Braga, vice-presidente, e secretário José Messias de Souza. Esses são os relatórios dos pareceres das comissões. Coloco os pareceres referente ao projeto 001/2026 em discussão. Coloco os pareceres referente ao projeto de lei 001 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Com a aprovação dos pareceres, solicita a primeira secretária que efetue a leitura do projeto de lei 001/2026, de 3 de março de 2026, que dispõe autorização do Poder Executivo a celebrar termos de colaboração com a organização social civil denominada Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo MS, nos termos da Lei Federal 13.019/2014, da Lei Federal 4.320 de 1964, da Lei Federal Complementar 101/2000 e o Decreto Municipal 023/2017 e da outras providências.
Ofício de número 045/2026 do Gabinete de Santa Rita do Pado, Estado do Mato Grosso do Sul, 3 de março de 2026. A excelentíssima senhora Tereza de Jesus da Silva Souza, distinta presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pado, Estado do Mato Grosso do Sul. Objeto: encaminhamento, solicitação de tramitação do projeto de lei de número 001/2026, de 3 de março de 2026. Com os nossos cordiais cumprimentos, nós utilizamos da presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei de número 001/2026, de 3 de março de 2026, que dispõe autorização ao Poder Executivo para celebrar termo de colaboração com a organização social da sociedade civil denominada Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pado, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos da Lei Federal de número 13.019/2014, da Lei Federal de número 4.320/1964, da Lei Federal Complementar de número 101/2000 e Decreto Municipal de número 023/2017, da outras providências, para solicitar os valiosos préstimos a Vossa Excelência e distintos pares para fazer tramitar e aprovar o projeto de lei em questão, requerendo nos termos de justiça sua tramitação e forma estatuída no artigo 95 e seguintes dispositivos da Lei Orgânica e também do artigo 214, inciso 2º, 215 e também o artigo 223 e 224, demais dispostos da regimento interno deste Poder Legislativo Municipal, solicitando a Vossa Excelência, aos distintos pares e aos plenários desta Casa de Leis, a sua tramitação e aprovação por quanto ocorre o interesse da municipalidade. Atenciosamente, Lúcio Roberto Calixto Costa, prefeito municipal, e gostaria de mais uma vez pedir a dispensa da leitura do projeto, já que todos têm cópia e todos sabem do que se tramita. Posto do plenário. Dispensar. Coloca o projeto de lei 001/2026 em discussão. Hoje, com a palavra, a vereadora Silmara. A senhora tem 10 minutos. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras. Bom dia a todos que nos assistem, aos nossos assistentes. A Ana Maria está aqui presente, mais uma vez, seja bem-vinda, Ana Maria. Ao senhor Hélio, seja bem-vindo, senhor Hélio. É um prazer imenso recebê-lo, senhor, aqui na nossa Casa de Leis, prestigiando essa nossa sessão extraordinária. Senhora presidente, a discussão do projeto da Associação Pestalozzi é bem breve, tá? A gente entende que é uma entidade que realmente precisa desse repasse, que é uma entidade que presta serviço à comunidade especiais. Então, ali tem os professores que atendem, mas não é só professor, eles também são cuidadores. Então, tem um carinho enorme pelas pessoas que estão ali. Eu falo pessoas porque não são só crianças. Nós temos na Pestalozzi adultos também, que precisa de um cuidado especial e de um olhar especial. Então, nada mais justo do que nós, que somos representantes do povo, que somos vereadores dessa Casa de Lei, que somos parceiro do Executivo e está fazendo essa contribuição, essa colaboração. No meu ponto de vista, ainda é pouco, mas é o que o município pode pagar, nesse momento. Eu fui atrás, fui tirar algumas dúvidas e a Raquel me apresentou a justificativa no convênio sobre esse repasse. A gente entende que é um valor, não é mensal, mas é um valor que sozinho a Pestalozzi também não consegue caminhar. Então, eles é proveniente de recursos de ações, que são realizadas. A gente sabe, o município é conhecedor disso, que eles fazem leilão, almoço, shows, tivemos aí os rodeios que foi em prol da Pestalozzi e que é para custear as despesas daquela entidade. Então, eu só queria dar aqui a minha palavra, que nós somos parceiros, eu sou parceira dessa instituição e
estamos juntos. Eu acredito que todos têm 100% unânime aí na aprovação desse projeto, né? Com certeza. Então é isso. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E o pessoal já começaram tarde. Eu acredito que veio tarde o projeto para nós, porque já estamos em março. As aulas já começaram no município, né, na rede municipal. Então, que o próximo ano que venha com mais tempo hábil para a gente poder avaliar, discutir com o executivo melhorias e votar, igual estamos fazendo hoje. Então, eu voto, né? O nosso voto é unânime, mas que tenha essas recomendações para os próximos anos aí. Deus abençoe a todos e muito obrigada. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto de lei 001 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito a primeira secretária que efetue a leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei 002/2026. Resultado da votação do relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer de número 002/2026. Ao projeto de lei de número 002/2026, de 3 de março de 2026. Nós, integrantes desta Comissão da Constituição, Justiça e Redação, em reunião no dia 11 de março de 2026, opinamos no mérito pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela tramitação do projeto de número 002/2026, de 3 de março de 2026, que dispõe a autorização ao Poder Executivo para celebrar termos de colaboração com a organização da sociedade civil denominada Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul e da outras providências. Sala de reuniões, Sérgio Antônio Braguinha, 11 de março de 2026. E assina a comissão Silmara de Souza Braga, presidente, Leo Lopes, vice-presidente, Edmilson Bezerra, secretário. Os demais pareceres, senhora presidente, só muda as comissões. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, e assina a comissão Silmara de Souza Braga, presidente, Leo Lopes, vice-presidente, Antônio Coral Costa, secretário. O outro parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assina a mesa Antônio Coral Costa, presidente, Silmara de Souza Braga, vice-presidente, José Messias de Souza, secretário. Esses são os pareceres das comissões. Coloco os pareceres referentes ao projeto de lei 002/2026 em discussão. Coloco os pareceres referente ao projeto 002 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Com a aprovação dos pareceres, solicito a primeira secretária que efetue a leitura do projeto de lei 002, de 3 de março de 2026, que dispõe autorização ao Poder Executivo para celebrar termo de colaboração à organização social da sociedade civil denominada Associação Pestalozzi de Santa Rita do Pardo, MS. Ofício de número 047/2026 do Gabinete Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul, 4 de março de 2026. A excelentíssima senhora Tereza de Jesus da Silva Souza, distinta presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul. Encaminhamento e solicitação de tramitação do projeto de lei de número 002/2026, de 3 de março de 2026. Com os nossos cordiais cumprimentos, nós utilizamos da presente para encaminhar a Vossa Excelência e ilustres pares o anexo projeto de lei de número 002/2026, de 3 de março de 2026, que dispõe a autorização do Poder Executivo para celebrar termos de colaboração com a organização social da sociedade civil denominada Associação Pestalozzi
de Santa Rita do Pardo, MS, da outras providências, para solicitar os valiosos préstimos de Vossa Excelência, distintos pares, para fazer tramitar e aprovar o projeto de lei em questão, requerendo nos termos de justiça sua tramitação na forma estatuída do artigo 95 e seguintes dispositivos da Lei Orgânica e também do artigo 214, inciso 2, 215 e também artigo 223, 224 e demais dispositivos do regimento interno deste Poder Legislativo Municipal, solicitando a Vossa Excelência aos distintos pares e plenário desta Casa de Leis a sua tramitação e aprovação por quanto ocorre no interesse da municipalidade. Atenciosamente, Lúcio Roberto Calixto Costa, prefeito municipal. E também peço a dispensa, senhora presidente, já que este projeto já foi tramitado na nossa Câmara e todos têm cópia. Consulta plenário. Dispensado. Coloco o projeto de lei 002 em discussão. Coloco o projeto de lei 002 em votação. Se favorável, permaneça na comissão. Se contrário, se manifeste. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão extraordinária.